Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os métodos de guerra da Rússia, né? Mas antes de iniciar, eu queria dizer para quem não me conhece que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, né? Se você puder contribuir com super sticker ou super chat, você ajuda a nossa mídia a crescer. Acione o sininho também. E se você quiser contribuir com o Pix, tem aqui na descrição. Bom, dito isso, vamos ao vídeo de hoje. O que acontece é o seguinte, conforme muita gente sabe, a Rússia é o maior país do mundo, né? Ela não ficou desse tamanho porque alguém lhe concedeu terras. A Rússia fez muitas guerras. Mas é interessante o seguinte, que a maior parte das guerras da Rússia não eram com os povos assimilados, eram guerras com outros impérios. Então, por exemplo, eles enfrentaram o reino polonês, enfrentaram a Suécia, enfrentaram a França várias vezes, enfrentaram o Reino Unido, enfrentaram os turcos, né? Enfrentaram os japoneses. E o que é interessante, quase nenhum desses impérios existe mais. O Império Japonês não existe mais. O Império Turco também. O Império Britânico é uma sombra hoje, tem algumas ilhotas só. O Império Francês desapareceu, o Reino Polonês diminuiu bastante, Suécia também. Havia o reino da Livônia ali que também desapareceu, ou seja, a Rússia acabou triunfando sobre todos os seus vizinhos. E por que isso? Bom, primeiro a gente tem que colocar umas coisas interessantes, né? A maior parte das guerras não foi a Rússia que começou. Geralmente foram ataques. Por exemplo, Napoleão, né? Ele invade a Rússia, todo mundo sabe. Havia um tratado, o Tratado de Tilsit, né? E a Rússia acabou sendo atacada e triunfou no final. Como também acabou sendo atacada e triunfou com relação à Alemanha nazista. E é interessante o seguinte, tanto as tropas de Napoleão como as tropas do Hitler eram tropas bem treinadas, eram os melhores exércitos da época, vinham de uma coleção muito grande de vitórias, né? E eles acharam que levar melhor sobre a Rússia. E aí que a gente começa a trabalhar um pouco os métodos de guerra da Rússia, né? O que acontece é que, no caso de Napoleão, a Rússia evitou dar combate, eles foram retraindo. Algumas tropas fizeram alguns bloqueios especiais, por exemplo, em direção a São Petersburgo, deram uma bloqueada no exército de Napoleão. Outras fizeram desgaste, né? Mas até a Batalha de Borodina não teve nenhum grande confronto, vocês podem dizer que foi uma coisa assim, no modelo que Napoleão queria. Por quê? Porque o Napoleão era o mestre da manobra. Eu falo que a técnica de guerra favorita do Napoleão era encaixotamento de exércitos. Ele fazia uma série de manobras, o exército ficava cercado e ali eles destruíam. O exército russo não lhe deu essa chance. Foram retraindo. As tropas de Napoleão sofreram muito com os revés logísticos e com o clima quente da Rússia. Tem gente que acha que foi o inverno que destroçou Napoleão. Isso é uma bobagem muito grande, que destroçou. Quando Napoleão chega em Moscou, ele já tinha 1/5 dos 600 homens que entraram com ele na Rússia. O verão russo desgastou muito Napoleão. O desgaste das intempéries russas é bilateral. Ele desgasta também as tropas russas. A diferença é que o russo sabe olhar para isso aí com maior sabedoria, né? Então, eles, por exemplo, preservaram as tropas no verão, tá? Fizeram retraimentos estratégicos, e o Napoleão só perseguindo as tropas russas, né? Não levaram a forragem adequada para os cavalos, e por aí vai. Acabou sofrendo um grande revés. No caso dos alemães, não deu para repetir essa tática. Por quê? Primeiro, porque a Rússia estava despreparada, é uma verdade. Segundo, também, porque eles precisavam ganhar tempo. A Rússia precisava ganhar tempo e evacuar as fábricas para os Urais. Então, eles precisavam fazer essas defensivas desesperadas aí. Muita gente acha que essas defensivas desesperadas são padrões da Rússia. É uma bobagem muito grande. Eles fizeram porque não tinha outra saída.
O exército russo estava bastante depauperado também pelos expurgos do Stalin de 1937 e 1938. Então a opção efetiva foi essa daí, uma defesa desesperada. Quer dizer, é uma coisa interessante, né? São duas invasões no espaço de 129 anos entre uma e outra, entre Napoleão e Hitler. As duas no verão, né? Em junho de 1812, junho de 1941, e com os russos precisaram usar métodos de guerra diferentes. Então, isso aí também é um alerta para quem está estudando métodos de guerra da Rússia, que eu falo sempre o seguinte: eles vão variar muito. O exército russo, ele não tem um comportamento linear. Muita gente fala que, o russo é estúpido. Isso é uma bobagem muito grande. É o país que mais sabe fazer guerras. Essa é que é a verdade. Eles fizeram 219 guerras, venceram 179. Eles sabem fazer. Aqui eles não têm métodos lineares. O método russo de guerra não é igual ao método ocidental, de forma alguma. Outra coisa interessante que eu falo sempre é que os russos, eles nunca terminam a guerra do mesmo jeito que eles começaram, né? A curva de aprendizado deles é bastante interessante. Uma outra coisa que eu preciso notar também, isso aí é fantástico nos russos, né? Essas intrigas que a gente vê, general sendo afastado, general sendo preso, quando isso começa, o pessoal, porque agora a Rússia vai acabar. Olha, gente, isso é papo de quem não conhece a Rússia. Intriga no exército russo sempre teve. Eu lembro que o general Barclay de Tolly, que era o comandante, né, das tropas russas quando Napoleão invade, houveram diversas intrigas contra ele. No czar, ele acabou sendo substituído, entra o Kutuzov no lugar dele, e também havia intrigas contra o Kutuzov, né? Na Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Tannenberg foi perdida porque dois generais russos não se entendiam, não se gostavam. Então, gente, essa coisa aí, né, de você achar que a Rússia vai acabar perdendo uma guerra pode perder por outros fatores, mas essas intrigas são comuns, é uma verdade. O exército russo, ele é isso daí. A Ucrânia, para quem conhece o exército russo, os métodos, a sua natureza, o espírito do exército russo, não mudou nada. Não mudou nada. Se quem conhece aquilo lá, sabe como é que aquilo funciona, fala isso que não mudou nada. É até previsível, né? Se você tiver uma boa imersão na cultura russa, na maneira deles, nos aspectos sociais da Rússia, algum conhecimento da língua deles, vocês vão ver que não mudou nada. Não tem mudança nenhuma. Então, o pessoal errou, muita gente errou nas previsões com relação à Ucrânia, exatamente por não entender a natureza do exército russo. Que ela é uma natureza confusa mesmo, é o jeito deles, é um povo que talvez por ser uma fronteira de mundo, a Rússia é um portal entre a Europa e a Ásia. É uma verdade, né? Uma mistura aí de povos europeus com mongóis, é uma coisa interessantíssima. O russo é um povo interessantíssimo, né? Então, tanto que tem 140 nacionalidades ali dentro. Então, para o ocidental fica muito difícil, as pessoas não entendem essa mentalidade, essa maneira de ver a guerra, né? Essa visão que eles têm do campo de batalha, mas eles são altamente inventivos, tá? Sabem fazer guerra, essa é uma verdade, senão o país não seria desse tamanho. Eu falo sempre, vários impérios já acabaram e a Rússia continua aí. Bom, eu já falei demais, mas eu quero apresentar uma coisa muito importante para vocês. Nesse sábado, dia 6 de julho, às 14 horas, horário de Brasília, nós vamos apresentar o webinar Técnicas de Guerra da Rússia. O que é esse webinar? Eu, o coronel Marco Coutinho, Albert Caballero, nós vamos falar sobre os métodos de guerra da Rússia. Então, cada um vai falar de um aspecto. O Coutinho vai ficar mais com a doutrina e eu fico mais aqui com essa área efetiva aqui de filosofia de guerra dos russos, tá, gente? Que é uma coisa muito importante. Se você não entender a mentalidade de um povo, você não chega lá. Essa é que é a verdade. E também nós temos uma surpresa especial para vocês, que é essa que eu vou mostrar aqui agora. Pessoal, nós temos o nosso grupo Escola do Arte da Guerra agora. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, qual é a finalidade desse grupo? A gente divulgar aí os cursos, né? E diversos ensinamentos com relação, tá, a toda a metodologia de trabalho dos nossos cursos. Nós temos lá cursos sobre o general Soleimani, temos cursos aí
sobre diversas guerras, curso sobre Dien Phu, vocês acham diversas batalhas, é muito importante. Então, se você quiser se aprofundar mais, né, nas técnicas de guerra da Rússia, se inscreva no nosso webinar, tá? O preço é bastante acessível aí, tá? Tem vários métodos de pagamento aí, e eu queria colocar uma coisa muito importante para vocês, pessoal. Em primeiro lugar, vocês não vão achar um curso desse na América Latina. Vocês vão achar é mais do mesmo. Autores ocidentais, etc, etc. Mas a gente usa uma outra metodologia, outros autores, tá? O Coronel Coutinho, ele foi adido militar na Rússia, uma pessoa que conhece muito. Eu há anos que estudo esse assunto, é um assunto que eu gosto bastante. E o Cabaé, vocês sabem, é um dos melhores articulistas do Brasil. Então é um curso diferenciado com relação aos métodos de guerra da Rússia. É uma coisa que vocês não viram em lugar nenhum. A gente vai abordar aspectos de guerra que vocês não vão ver em lugar nenhum. Vocês vão começar a entender por que a comunidade Arte da Guerra acertou tanto com relação à guerra na Ucrânia. Então, eu vou deixar o link para inscrição no webinar aqui, tá? E também o link para o WhatsApp do curso. Se inscrevam, sigam lá o WhatsApp, porque é muito importante, tem sempre novidades. Então, encontro vocês, tá? No nosso webinar sobre técnicas de guerra da Rússia, nesse sábado, dia 6 de julho, 14 horas, horário de Brasília, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. E na lista de desejos da Amazon, vocês encontram todos os livros que o Andrei Martyanov escreveu até agora. Ele tem 3 obras, né? Vocês acham em Kindle e também no formato impresso. Eu lembro o seguinte, as obras do Martyanov são altamente disruptivas. Elas anteciparam o caminho que as artes militares iam tomar nos próximos anos e décadas. É imprescindível ler Martyanov para entender os aspectos militares da guerra moderna. Vocês encontram todas essas obras na Amazon e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.